Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou apresentar um tema essencial para a convivência humana, especialmente no ambiente de trabalho: a comunicação não violenta. Ao longo deste vídeo, você vai entender como ela funciona, para que serve e como pode transformar as relações entre colegas, líderes e equipes. Meu objetivo aqui é explicar de forma simples e clara o que é a comunicação não violenta, mostrar como ela aparece no dia a dia e, no final, apresentar entrevistas que vão enriquecer ainda mais esse tema. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de pressões, metas e desafios. Por isso, muitas vezes, falhas de comunicação acabam gerando conflitos. A comunicação não violenta surge como uma alternativa capaz de trazer mais respeito, empatia e entendimento para dentro das relações profissionais. Então, agora que já sabemos onde queremos chegar, vamos começar entendendo o conceito da comunicação não violenta e por que ela se tornou tão importante nos ambientes de trabalho. Os 4 pilares da CNV na prática: observação sem julgamento, descrever comportamentos sem emitir julgamentos, como o relatório não foi entregue no prazo. Expressão de sentimentos, compartilhar sentimentos como frustração ou preocupação, criando um ambiente mais humano. Identificação da necessidade, reconhecer que sentimentos expressam necessidades, como apoio ou clareza, para evitar problemas recorrentes. Pedido claro e realizável, transformar reclamações em pedidos concretos, como: você pode me avisar com antecedência se houver atraso, promovendo respeito e colaboração. E nos vídeos a seguir, apresentaremos as entrevistas que foram feitas com as empresas participantes. O que mais influenciou suas escolhas até hoje? Então, escolha profissional ou pessoal? Nas duas partes. Nas duas partes? A escolha profissional eu escolhi por conta do meu pai. Meu pai trabalhava na área de engenharia e eu sempre gostei, sempre andava com ele. Então, acabei optando pela área de engenharia. Pensei em outros cursos, em medicina, farmácia, eu gostava muito de laboratório, mas no final eu realmente optei pela engenharia. E por que também a engenharia? Porque para mim a engenharia é muito ampla. Então ela te dá vários caminhos, você pode trabalhar em vários setores, tanto é que você pode trabalhar em cálculo, em administrativo, financeiro, consultoria. Então é bem amplo mesmo o campo da engenharia, né? Mas assim, basicamente, a princípio foi que eu escolhi por causa do meu pai. Quais desafios você já enfrentou em sua vida pessoal ou profissional? Desafios? Bom, eu acho que o maior desafio meu foi quando eu me formei e tive que voltar para minha cidade, né? Saí daqui e voltei para trabalhar na minha cidade. Esse para mim foi um desafio muito grande, né? E também um outro desafio foi quando eu me casei, fui embora e tive que voltar para São Carlos, né? Voltei para São Carlos para montar a nossa empresa aqui na cidade. Então isso foi um desafio muito grande, porque eu saí de uma comodidade, que eu tinha um padrão social muito bom, e vim montar uma empresa sem nada. Então esse foi um desafio, foi muito desafiador para nós, para mim no caso, né? E para o meu marido. E como você lida com as situações de dificuldades ou pressão? Pressão? Bom, Sim. Eu tenho assim um dito de uma amiga minha desde a escola, que a gente fazia faculdade junto. Ela falou assim: ó, quando você tiver uma grande pressão, um negócio para você resolver, um problema muito grande, o que você faz? Você afasta, dá um tempo e aí você resolve, porque quando você resolve as coisas de imediato, a solução nem sempre é a melhor. Então, é sempre melhor você pensar antes de resolver, tomar alguma atitude. Então, é mais ou menos isso que eu sigo. Sigo muito o que ela fala, lembro sempre desse dito dela. Sim. O que você considera a sua maior conquista até agora? Olha, minha maior conquista é minha família. Amo minha família. Então, tenho 2 filhos, meu marido, e eu acho que é uma das maiores conquistas minha. E também na vida profissional, falando profissional, eu tenho uma grande conquista que nós partimos do zero e construímos uma grande empresa, né? Uma média empresa hoje. Então isso para mim é uma grande conquista.
Você poderia falar um pouco sobre a empresa? O nome, quantos anos você no mercado de trabalho? A nossa empresa, ela chama Central Locações, né? Nós trabalhamos basicamente com locação de container para obra. Nós viemos no sentido de substituir aquelas casinhas, né, que guardavam material, então a gente monta os containers e os canteiros de obra, né? Então nós começamos basicamente com 2 containers, hoje a gente tem mais de 700. A gente faz todo tipo de locação para o canteiro, desde para você colocar uma ferramenta, cimento, até mesmo escritório para engenharia. Então a gente faz todo esse tipo de canteiro de obra mesmo. Então essa é a nossa função, nossa função é essa, montar o canteiro de obras. E quais são os seus principais valores ou princípios de vida? Olha, meus principais valores eu acho que tem que ter uma fé, né? Um Deus, independente da religião, não falo em religião, mas você tem que ter um ser superior, eu acredito muito nisso. Você tem que ser uma pessoa muito firme nas suas atitudes, eu acredito muito nisso também. E ser muito correta, sempre andar na forma retiva. Alguém que seja uma inspiração para você? Nossa, tem várias pessoas que são inspirações para mim. Assim, se eu ficar citando, a gente vai ficar a tarde toda falando, tá? Mas eu vou citar algumas. Como eu já falei no começo, que eu fui fazer engenharia por causa do meu pai. Assim, meu pai não está mais entre nós, ele partiu muito cedo. Tive uma convivência pouca com meu pai, mas assim, para mim ela é a pessoa inspiradora na minha vida. Admiro muito ele e admirava, né, também quando vivo. Meu pai é uma pessoa extremamente inteligente, então na vida profissional eu admiro muito meu pai. Admiro muito minha mãe, que está comigo até hoje. Minha mãe é uma pessoa muito firme, muito forte, lutadora, batalhadora, também admiro muito minha mãe. Tem uma outra pessoa também que eu não poderia deixar de falar, que é o meu cunhado, que é irmão do meu marido, que é uma pessoa assim, que eu nunca vi lidar com problemas tão bem quanto ele. Ele é uma pessoa muito tranquila, muito calma, que às vezes quando eu estou muito nervosa, eu me inspiro nele. E meu marido, que não poderia deixar de falar, que sempre está comigo, é uma pessoa que eu me inspiro e admiro muito. Então são essas 4 pessoas que estão na minha admiração. O que significa sucesso para você? Sucesso? Sucesso é estar bem. Estar bem, ser feliz. Para mim, sucesso é isso, sabe? Viver bem com as pessoas, com os funcionários. Para mim, com a família, no seu dia a dia. Então, para mim, isso é uma forma de sucesso. Não só, claro que não vou falar para você, sucesso é ter dinheiro. Sim, financeiro também é importante. Mas para mim o mais importante em sucesso é você conviver bem. Quais mudanças você gostaria de ver na sociedade atual? Mudanças na sociedade? Olha, eu gostaria assim, de mais igualdade, né? Todo mundo fala, prega, mas eu realmente acho que teria que ter uma igualdade entre as pessoas, né? Não só na parte financeira, mas parte cultural, na vivência das pessoas, nas famílias. Então, acho que teria que ter uma equiparação aí de igualdade mesmo. Como você enxerga a importância da educação na vida das pessoas? Olha, a educação não só como escola, mas acho que a educação como um todo é muito importante. Claro, a educação na escola escolar é muito importante, você ter um diploma, ok, mas você tem que ter não só essa educação, é uma educação como um todo, na família, na sociedade, isso é muito importante. Qual é a sua relação com questões ambientais e sociais? Olha, assim, eu sou uma pessoa, eu procuro, né, dentro do meu pouco, né, preservar muito a questão ambiental, acho extremamente importante, né, e social também, o que dá pra gente fazer, o que está ao nosso alcance, né, a gente tenta trabalhar aí dia a dia, tenta ajudar as pessoas, ser ajudado, ajudar o meio ambiente como um todo. O que você espera que você
para o seu futuro daqui 5 ou 10 anos? Olha, eu não espero muita coisa não, pra mim tá ótimo. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando muita coisa, a gente tem que viver o dia a dia e esperar o dia de hoje, fazer o que pode ser feito hoje, sabe? Essa questão de você ficar aí daqui 5, 10 anos, vamos fazer o hoje, né? Que o amanhã ele vai acontecer. Então, se o hoje for bem feito, amanhã você vai colher o que você fez hoje. Então, é mais ou menos assim. Se você pudesse dar um conselho para alguma pessoa, o que você falaria? Seja feliz. Olá, boa tarde. Eu me chamo Thalia. Eu sou o João. Nós somos alunos do primeiro ano do ensino médio da FATEC. É uma extensão do Paulo Botelho. E muito obrigada por aceitar a nossa entrevista, primeiramente. E você poderia falar um pouco sobre você? Das suas experiências de vida? Bom, eu me chamo Ernesto César, sou engenheiro civil, tenho 62 anos, tenho 35 de carreira, de engenheiro civil formado, né? Sou natural de São José do Pardo, me formei aqui em São Carlos, na Universidade Federal, trabalhei 10 anos fora com uma empresa do mesmo ramo de estrutura metálica. Tive experiência profissional fora do país, em vários estados do Brasil. Em 2001, nós resolvi criar a própria empresa. Aí era São Carlos, uma cidade que eu gostava, pela universidade, uma cidade que me agradava. E aí, até pelas universidades, o contato que a gente tinha nas universidades, definir como seria a melhor opção de montar a empresa aqui em São Carlos, que já tinha alguns contatos conhecidos, facilitaria. E aí a empresa, montamos essa empresa estrutura metálica em 2001, né? Então hoje já está com 24 anos, já faço no segmento de engenharia civil, especialidade em... Você adota a comunicação não violenta dentro da empresa? Bom, dentro da empresa aqui a gente tem uma relação muito próxima com os funcionários, né? Eu trabalho aqui, a minha sala é de porta aberta, não fecha a sala. Então, se o funcionário quiser falar comigo, ele tem acesso a hora que ele quiser. E, além do que, eu circulo a fábrica, circulo a montagem, sempre próximo dos funcionários conversando. Nossos funcionários não têm rotatividade, são funcionários antigos. Tem funcionário que trabalha com a gente desde quando nós começamos. 24 anos de atividade. Tem funcionários que eu conheci ele antes, de uma outra empresa que eu trabalhava. Então são relações antigas, né? Relações que a gente conhece os filhos dos funcionários, né? Tem filho de funcionário que a gente pega da bolsa de estudo para ele. Moradia, às vezes a gente já chegou a comprar a casa para funcionários e eles pagam em 5 anos a casa. Então é uma relação muito próxima, né? De respeito, tanto nas duas vias, né? Tanto nós com os funcionários para nós. E os funcionários também, eles assim, entenderam qual que é a nossa conduta, né? Quais são os princípios, valores e onde a gente, o que a gente pensa da empresa. Uma empresa aqui não está só para ganhar dinheiro, sugar de funcionários, ser espertinho com o cliente ou, né, ludibriar o fornecedor. E tem uma relação entre pé de respeito, que a gente sempre fala aqui, que são os funcionários, o fornecedor e o cliente. E um está envolvido com o outro. Todos têm responsabilidade em si pelo nosso resultado de trabalho. Começar se falando um pouco mais sobre você, sobre as suas experiências de vida. Meu nome é José Carlos, eu tenho 57 anos. Eu comecei na mecânica, porque eu sempre gostei da mecânica, e tive incentivo do meu pai. Meu pai também me incentivou muito nisso aí, e foi por aí que consegui o que tem até agora. O que mais influenciou as suas escolhas até hoje? O que mais influenciou minha escolha até hoje? Na época. O que mais influenciou as suas escolhas até hoje? O que mais influenciou minha escolha até hoje? Olha, como eu sempre gostei da mecânica, e a gente, como tem um certo
teu sítio, trator, todas essas coisas lá, foi isso aí que teve influência. Teu conserto, implemento agrícola, entendeu? A gente vai lá, já conserta, já continua o serviço. Então isso aí que foi a influência que teve. Quais são os desafios que você já enfrentou na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? O desafio que eu enfrentei na minha vida foi a conquista dos meus clientes, que até hoje eu tenho. Um cliente fiel, gosta do meu serviço, né? A gente é honesto nessa parte. Então a conquista minha maior foi a clientela que eu tenho. E a oficina, né? Até hoje está aqui em pé, tocando o barco. Quais são os seus principais princípios ou valores de vida? Olha, os principais princípios é honestidade, educação, prioridade, todas essas coisas aí. O que mais? Tem mais coisas, mas a gente não lembra no momento, né? Então, mas o principal é a honestidade. Entendeu? E crédito, ter crédito com todo mundo, né? A gente não passa ninguém para trás. Então, é o principal. Existe alguém que seja uma inspiração para você? Sim, existe alguém que é uma inspiração. Meu pai. Meu pai foi muito honesto, muito trabalhador. Tive muito incentivo com ele, né? Foi uma inspiração. Meu pai. O que significa sucesso para você? Sucesso para mim? Sucesso é a gente se esforçar muito para conquistar as coisas que a gente quer. E ter fé também, né? Ter fé. E não desistir nunca do que a gente quer. É o principal. Quais mudanças você gostaria de ver na sociedade atual? Mudança na sociedade atual? Olha, eu queria que tudo isso voltasse lá atrás, como era antigamente. Que o povo tinha palavra, do que falava, não tinha, não precisava de papel, nada. E a turma tenha honrava a palavra que tinha. Porque hoje é muito difícil uma pessoa honrar a palavra, assim, não ter a palavra dele. A comunicação não violenta dentro da empresa. Olha, com os meus funcionários, a gente está muito bem, super bem, um respeita o outro muito bem, a gente não xinga ninguém, porque não tem necessidade, porque a violência gera violência. Então, a gente se trata muito bem, eu e meus funcionários, um respeita o outro completamente, ninguém ergue a voz com ninguém, conversa, tem muito diálogo, que é o principal, diálogo, e uma boa, tranquilamente.